Olá! Hoje, o painel Inovação do programa Protagonismo Cidadão em Debate traz um tema relevante. Vamos tratar de inovação, mas para muito além da tecnologia. Sempre ciente que dados da Organização Mundial da Saúde vêm sinalizando que transtornos de depressão e ansiedade vêm tomando conta do mundo, principalmente agora nessa era de pandemia. Também pesquisas recentes, conduzidas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, colocam lá dados alarmantes, esses dados. Portanto, fique conosco, estamos trazendo especialistas que nos sinalizarão como lidar com mais leveza com tudo isso. Voltamos já! Dentro do contexto de tudo isso que está acontecendo, nós não poderíamos negligenciar em trazer esse assunto. Para então conversarmos sobre, em tempos de depressão e ansiedade acelerada, como as constelações familiares podem nos ajudar. Para isso, convidamos duas grandes especialistas com casos de sucesso na área e eu apresento com muita honra pelo aceite do convite em ordem alfabética. Cristiane Cunha Leanza, fisioterapeuta em neurologia, psicoterapeuta, pós-graduada e consteladora familiar Hellinger, pós-graduada também em administração estratégica, master trainer em programação neurolinguística e hipnoterapeuta ericksoniana. Prazer, gratidão, Cristiane, de estar aqui conosco. Também Fabiana Marçal de Oliveira, psicóloga, facilitadora sistêmica com certificações internacionais, especialista em pedagogia sistêmica aplicada tanto em ambientes corporativos como na área da educação. Fundadora da Escola Sistêmica do Brasil. Gratidão, Fabiana, também de ter aceito o nosso convite. Para conduzir esse nosso papo, também está comigo Sérgio França. Somos os cofundadores desse projeto, idealizadores desse programa e aprendemos muito com todos os nossos convidados. O Sérgio, ele também é multidisciplinar, né? Que é uma nossa característica, buscar ser um ser plural, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sérgio, vamos recepcionar nossas convidadas? Obrigado, Lúcia, pelo convite, né, para estar aqui contigo. Esse tema realmente é um tema muito interessante e eu acho que vai nos ajudar bastante. E quero agradecer também, em nome do projeto, né, a participação das nossas convidadas aí que estão remotamente. Muito bom. O público já está esperando para ouvir sobre constelação familiar, né? Então eu vou perguntar, por gentileza, qual seria o papel da constelação familiar na prevenção ou até mesmo já no tratamento, quando os transtornos já foram instalados? Podemos começar por ordem alfabética e depois nós vamos revezando. Cris, por gentileza. Ok, boa tarde.
tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês também. E constelação familiar é a minha paixão, né? Eu fui curada de uma depressão pela constelação familiar. E realmente o papel da constelação não é um diagnóstico, né? Na verdade, quando o cliente busca a constelação familiar, às vezes ele chega equivocado achando que é um diagnóstico. E nós, profissionais dessa área, a gente precisa compreender que a gente não vai olhar aquilo que ele traz, que é, no caso, a depressão ou um pânico que é decorrente disso. Nós vamos olhar muito além, né? Esse olhar além é que vai conseguir fazer com que a gente ajude essa pessoa a encontrar um novo caminho, né? Porque a depressão, de uma certa forma, muitas vezes, ela traz um olhar restrito, né? O meu problema, o olhar para ele, e o que a constelação pode fazer, e constelação é olhar, né? É observar, ajudar aquela pessoa a trazer ressignificação para o seu processo nesse momento. Então, nós somos facilitadores, na verdade, de um novo olhar. Muito bom. E a Fabiana? Qual a sua experiência nessa? Qual é o papel na prevenção ou no tratamento? Então, boa tarde. Eu comecei com as constelações, eu já constelo há um bom tempo, e de um tempo para cá eu comecei a trabalhar com as crianças, com a pedagogia sistêmica. E o que eu tenho percebido é a prevenção, nesse caso de depressão, ansiedade, ela pode começar lá na infância, lá nas crianças. Angélica, o Bert, vou contar um fato que aconteceu com Bert e Angélica. Bert, quando chegou lá no CUDEC, no México, onde a Angélica, tudo lá é pedagogia sistêmica, né? Ela que introduziu a pedagogia sistêmica. Bert, ele vem com as constelações, Marianne Frank traz as constelações para a escola, e a Angélica Oveira, ela começa a usar a pedagogia sistêmica e adaptar naquele ambiente escolar. E ela leva Hellinger, convida Hellinger para visitar lá o CUDEC. E Hellinger, quando ele vê aquelas crianças pequenas, porque lá eles trabalham assim, dos pequenininhos até mestrado, doutorado, e ele falou para a Angélica: você tem aqui um campo maravilhoso de observação, você tem aqui um campo maravilhoso de trabalho, porque aqui você pode auxiliar estas pessoas, estas crianças, a crescerem adultos mais leves, a crescerem adultos sem peso. Eu não sei exatamente quais foram as palavras do Bert, mas resumindo é isso. Você aqui, você pode ajudar essas crianças a fazer também com que esses professores tenham um olhar diferente, um olhar mais amoroso para esses sistemas, auxiliar essas famílias também a terem um olhar diferente para essas crianças e prevenir todos esses transtornos, todas essas doenças. Então, eu acho que é por isso que eu estou na pedagogia sistêmica, porque eu tô auxiliando essas crianças, ensinando esses professores a olhar com outro olhar para essas famílias e para essas crianças. Interessante esse olhar do investimento, né, Sérgio? Como a gente sempre faz, crianças e jovens merecem hoje, nessa nova era, um tratamento diferenciado. Então, Lúcia, eu queria, assim, eu estou com tanta coisa para perguntar e fica aquela agonia, assim, se vai dar tempo de perguntar tudo, então não vou nem enrolar muito. Primeira coisa que eu queria que vocês pudessem responder, qualquer uma das duas, na verdade, é sobre essa nomenclatura, né? Constelações familiares sistêmicas ou pedagogia sistêmica. O pouco que eu sei disso é que há uma relação da nossa saúde psíquica e mental com os nossos entes familiares, fazem parte do nosso sistema, né? Do nosso sistema familiar, né? E a gente não, até onde eu sei, as pessoas não sabem lidar bem com essa pedagogia. Eu queria que vocês pudessem explicar, qualquer uma das duas, né, ou as duas, se for o caso, essa nomenclatura e o que isso significa para a gente poder informar melhor quem está nos acompanhando. Eu posso falar, se vocês quiserem, eu posso explicar.
Você quer saber sobre o termo constelação familiar, como é que ele surgiu? Sim, sim. Entender isso? E o que isso significa em termos de prática, né? Uhum. Bom, então é o que seria a constelação, né? Mas, na verdade, esse termo constelação familiar, ele é muito antes de Hellinger, né? Ele vem de Alfred Adler, que é o pai da psicologia, e ele já, nos seus experimentos, ele já olhava a colocação familiar ligada aos irmãos, a ordem dos irmãos na família. Então, inicialmente, lá na Alemanha, né, o termo era Familienaufstellung, que era essa colocação familiar, que terapeutas de dinâmicas de grupo, né, como Thea Schoenfelder, já utilizava nas dinâmicas. Então, quando Hellinger entrou em contato com tudo isso, quando ele foi ser um representante, porque o que é constelação familiar, né? Inicialmente, é um trabalho de grupo, onde você vai trazer pessoas para representarem as pessoas do seu sistema familiar, certo? Você vai ficar sentado olhando algo acontecendo. Então, ele percebeu, quando ele entrou como representante, que alguma coisa diferente aconteceu no corpo dele, porque é algo muito ligado ao corpo, ao sentir, né? Inclusive, ele foi descobrir anos depois, estudando programação neurolinguística e hipnose, com o contato dele com a hipnose, é que ele teve um insight. Ele disse, nossa, aquilo que eu sentia é isso aqui, né? É aquilo que eu entro em contato através do meu olhar, o meu corpo recebe meu olhar recebe uma informação, né? A informação começa a se processar dentro de mim, uma fisiologia se mostra, algo se movimenta, e a partir desse movimento, na conexão com o outro que está ali comigo, outras coisas se mostram, que é a tal da fenomenologia, né? Porque aí assim, a gente pode destrinchar aqui milhares de olhares que ele foi ter sobre fenomenologia, né? E tudo que ele estudou. Então, o termo constelação familiar hoje, né, se chama Familienstellung, porque ele modificou esse termo. Porque o que aconteceu? Conforme ele foi entrando em contato com esse processo da colocação, ele percebeu também, e aí foi onde se afastou do olhar da psicoterapia, ele percebeu que esse contato com esse fenômeno trazia movimentos no corpo das pessoas. E esse movimento é a tal da ressonância mórfica, que às vezes as pessoas não compreendem o que acontece dentro do campo sistêmico, né? Muito interessante eu olho isso, né? você e a gente se conecta, uma emoção acontece, um movimento acontece, e o cliente que está ali olhando isso, ele se conecta com algo novo, que estava escondido, obscuro. É o que eu ia falar agora, é interessante, eu conheço uma pessoa que, quando fez pela primeira vez, ela simplesmente falou o seguinte, olha, eu não sei o mistério, porque eu comecei a sentir coisas naquela sessão, naquela dinâmica, né? É uma coisa misteriosa, e fica todo mundo, mas o que é isso? É espiritual, é uma religião? Então, é um campo móvel diferenciado. É um campo que abre, é interessante, né? Por mais que a gente pergunte, é sempre misterioso mesmo isso, né? Desculpa até ter te interrompido. É porque se a Fabiana teve uma quiser comentar também. Do biólogo, né? Foi um biólogo que observou o que acontecia, que foi Rupert Sheldrake, que observou essa movimentação, né? Dos campos mórficos, morfogenéticos, o que acontece. Então, às vezes as pessoas trazem equívocos a respeito desse movimento da constelação familiar, pensando que é essa coisa tão mágica, mas tem uma explicação física, biológica para tudo isso que se mostra. Vide que hoje os estudos foram caminhando lá para a epigenética, para o DNA familiar, né? Da onde descem essas repetições, os estudos celulares. Então, é muito amplo o processo, né? Lúcia, eu vou só fazer mais um comentário rapidinho, até para a Fabiana poder falar. E a Fabiana complementar. Para a Fabiana poder comentar também. Para quem está acompanhando, eu participei de uma sessão, é como se fosse, a dinâmica é quase como um teatro ali, né? As pessoas, elas preparam um círculo, né? E quem está ali participando da sessão assume papéis daquele núcleo, aquele grupo familiar, e é ali que o fenômeno ocorre. Eu participei de uma dinâmica assim, e mais motivado, né, estimulado por alguém que eu conhecia que havia participado de uma dinâmica também. Né? Então, porque muita gente não conhece, talvez fique um pouco confuso o que nós estamos falando aqui, para poder a Fabiana comentar também. Exato.
Fabiana, gostaria de colocar também o seu olhar sobre isso? Eu acho que a colega, ela explicou muito bem explicado esse movimento, essa dinâmica, desde quando começou lá, quando o Hellinger começou, através de vários olhares, não é? Buscar em várias abordagens, desde lá da psicanálise, a terapia primal e transacional, e aí ele foi juntando várias informações e aí acabou chegando nesta técnica que ele usaria hoje, que ele usa, né, que todos nós usamos hoje, consteladores, que é a constelação familiar. Eu sempre, nas minhas explicações, quando pergunto para mim o que é uma constelação familiar, eu sempre digo que quando você vai a um psicanalista, geralmente você vai para olhar para o que está fazendo com que movimente uma angústia, alguma coisa dentro de você, algo individual, não é? E muitas vezes você fica ali, eu sou psicóloga, eu não tenho nada contra psicanalista, não é uma crítica, mas muitas vezes você fica ali durante anos fazendo uma psicanálise e não consegue encontrar a solução para o seu problema. A constelação, ela vai levar você a olhar o inconsciente também, exatamente como na psicanálise nós olhamos para o nosso inconsciente, para a nossa caixinha preta, né, do inconsciente. Mas nós vamos olhar de uma caixinha preta que é do coletivo. Então, nós vamos buscar aqui atrás, no coletivo, nós vamos abrir a grande caixa preta do coletivo e buscar ali o que é que está travando, onde está emaranhado, onde eu estou implicada com o meu sistema familiar. Esse olhar para o coletivo, esse olhar para o sistema, não é? É o que traz essa noção do que é sistêmico. Quando algumas pessoas falam, eu faço constelação sistêmica, eu faço constelação familiar, eu faço constelação sistêmica familiar. Familiar já é sistêmico, sistêmico já é familiar, porque nós vamos olhar sempre para o sistema, para essa teia que nos une e que ela tem que estar como uma engrenagem, como dizia Berta Lanf. Berta Lanf ele também, eu acho que ele também é um biólogo, e ele fala que ele é da teoria dos sistemas, e ele fala que tudo tem que funcionar como uma engrenagem. Se uma pecinha é retirada, as outras se sobrecarregam. Então, a constelação familiar, ela vem fazer o quê? Ela vem buscar qual é a peça que está sobrecarregada. Ela vem olhar para essa peça que está sobrecarregada. Ela faz emergir isso no campo e aí ela traz uma boa solução para esse cliente, para essa pessoa que está ali buscando aonde está esse problema e não consegue encontrar, não consegue ver a solução. Quando vocês trazem a palavra sistêmica, ela já lembra um organismo, né? Quando um dos órgãos não funciona bem, ele impacta no todo. E assim é em qualquer ambiente. E quando nós falamos na grande teia, nós estamos fazendo aquilo que fazemos, deixamos de fazer, aquilo que conhecemos ou deixamos de conhecer, impacta-se nos resultados. E a nossa ancestralidade, nós estamos aqui graças a todo esse conjunto que nos precedeu. Eu amo constelação familiar e vejo os resultados benéficos que trazem para aquelas pessoas que se permitem passar por um processo. Eu acho valiosíssimo esse processo. Bem bacana isso. Eu gostaria de provocar agora, eu acho que o que todo mundo que está nos assistindo está querendo provocar, né? Ei, como é que nós ficamos, as famílias agora, confinadas, pai, mãe, 2, 3 filhos, cachorro, periquito, os avós, todo mundo morando juntos, como é que fica isso e como nós poderíamos já nos beneficiar se nós nos permitirmos a partir de agora participar disso? Em home, deve estar N coisas aflorando. Como que a gente pode já usar a constelação como essa abordagem terapêutica facilitadora desse processo?
eu vou te falar como que eu trabalho, né? E realmente as famílias foram muito afetadas, né, com essa questão da pandemia. E como o tema aqui é depressão, né? O que eu fui percebendo é que eu cheguei a comentar com você, né, que depressão não é ninguém dentro de um quarto escuro fechado, né? Depressão é algo velado muitas vezes, né? Depressão vem de muita pressão que o sistema começa a receber, e dentro das famílias foi o que acabou acontecendo, principalmente com a mulher, né? Eu acho que a mulher é que sofreu muito mais dentro de todo esse processo. Então, quando alguém me procura porque aconteceu algo durante a pandemia e não consegue ver saída para isso, é muito importante a gente trazer o pensamento sistêmico acima de tudo, para conseguir trazer o trabalho da constelação. Porque, como eu disse antes, constelação não é você dar um diagnóstico, nem pegar uma técnica e aplicar em alguém, porque senão ela não funciona, né? Ela vai funcionar ali rapidamente, mas não vai funcionar a longo prazo. Então, o trabalho da constelação, junto com o pensamento sistêmico, de fazer essa mulher trazer ali a pressão que ela está sofrendo, olhar para aqueles filhos, olhar para aquele marido, o marido olhar para aquela esposa, casamentos que terminaram durante a pandemia, mas também outros que ficaram mais unidos, né? Eu acho que tudo foi acontecendo de duas formas, né? Muitas pessoas que não tinham saída e outras que disseram, graças a Deus que aconteceu isso, porque agora eu estou podendo olhar para dentro da minha casa, né? E como é que a gente pode atuar? Conversando, olhando, compreendendo esse sistema, como a Fabiana falou, a respeito das crianças, né? Esse trabalho com as crianças é lindíssimo, né? Só que para a gente também conseguir chegar nessas crianças, aí a gente tem que entender que constelação é tudo papai e mamãe, né? Então, esse contato com o que veio do papai e da mamãe que eu estou carregando, né? E quando eu vou viver dentro de uma casa e que eu me deparo com coisas que eu não queria mais fazer, porque a vida foi ficando mais dinâmica, e eu volto a ter que fazer, começou a acontecer, inclusive, algo interessante. Algumas mulheres diziam assim, eu não quero passar, lavar, cozinhar, cuidar de filhos e de marido. Eu quero continuar com a minha vida como era antes, né? Então, assim, se deparar com tudo isso foi um dos causadores muito grandes de depressões e síndromes do pânico e paralisações. E justamente o que a gente ajuda é a dissolver essa pressão, né? Como a Fabiana falou, é algo que pressiona, né? E aí é uma pressão grande que começa a acontecer e em algum momento aquilo explode, né? Então, o que a gente faz é ajudar a dissolver essa pressão, para que aquela pessoa entre em contato com ela própria, com os recursos dela, para compreender o que é que está acontecendo, por que ela está vivendo aquilo. E aí, a partir dali, ela conseguiu olhar para a família, para esse marido, para esses filhos, para esse trabalho. É uma ressignificação da sua própria vida, né? Eu acho que aconteceu muito isso nessa pandemia, né? Quem é que sou eu até aqui? E a constelação, eu acho que com esse olhar, né, com esse pensamento sistêmico tão maravilhoso, vai ajudando a trazer essa reorganização, eu acho, né? Acho que essa é a palavra, Fabiana, acho que concorda, né? É uma reorganização que a gente vai ajudar o outro a fazer a respeito do que é a sua própria vida nesse momento. Muito bom. E, Fabiana, é a sua experiência, principalmente com as crianças que devem trazer os relatos dos pais, né? Sim. Bom, do mesmo jeito que a Cris está falando, muitas pessoas se desesperaram, né? Porque as pessoas tiveram que conviver. E como é que a gente cresce? A gente cresce num relacionamento. Eu só vou crescer, eu só vou evoluir, olhar para as minhas coisas a partir do momento que eu estou com o outro. Então, eu vou crescer num relacionamento. Aí eu estou num relacionamento, eu não posso sair de casa, às vezes a casa é minúscula, né? E eu tenho que lidar com aquilo. E o que acontece em relação às crianças, eu vou falar, a Cris fala dos adultos, eu falo das crianças. O que acontece em relação às crianças? O que acontece em relação às crianças é que a criança é como se fosse o chão de fábrica. É como se a criança ela fizesse o trabalho mais difícil, apesar de ser o menor.
Porque a criança, ela sempre se acha menos que os pais. Ela é menos que os pais, ela é menor que os pais. Ela se sente menos que os pais, muitas vezes ela se coloca acima dos pais, mas mesmo assim ela se acha menos que os pais. Então, o que acontece nessa casa? Qual é a dinâmica? As crianças começam a se oferecer a serviço para que esses pais possam olhar para as suas coisas. Então, a casa vira realmente um inferno, não é? Porque a mulher brigando com o marido brigando com a mulher e as crianças querendo botar fogo na casa. Mas isso não é porque não existe amor ali. É porque existe ali um amor que transborda. É um amor que não se vê, é um amor inconsciente. Mas é dessa forma que a criança vai mostrar e vai auxiliar essa família a se reorganizar. Se você tem um olhar sistêmico, você entende isso. Agora, se você não tem um olhar sistêmico, não adianta que você não vai conseguir entender que tudo isso é amor. Então, a constelação, né, o pensamento sistêmico, ele vem fazer o quê? Ele vem auxiliar as pessoas, e é por isso que eu acho que a Cris, né, nosso olhar agora é totalmente sistêmico, acho que o dela também, porque nós entendemos que para auxiliar hoje, nós recebemos um presente, nós recebemos uma facilidade para o nosso trabalho, porque é muito mais fácil você lidar com a vida de uma maneira sistêmica. O olhar sistêmico não tem julgamento, não tem certo e errado, não tem bom nem mal. O olhar sistêmico é você olhar para o que é e entender que toda aquela dinâmica maluca não é algo ruim, é um presente para você tomar e reorganizar a sua casa. É isso, Cris? Muito rico, interessante, ambos os olhares, né? Ambos os olhares. E Sérgio, estamos aqui achando muito bacana tudo isso, né? É sensacional. Então, Fabiana e Cris, a gente sabe que tanto a linguagem racional quanto a linguagem emocional, elas caminham, né, praticamente integradas, né? Muito embora a gente não faça essa distinção, existem várias formas da gente se comunicar, né? Várias linguagens, e muitas delas são emocionais, outras são racionais, mas os campos se misturam muito. A impressão que a gente tem é que essa aproximação das famílias de maneira forçada, né, ficarem mais tempo reclusas em casa, está nos forçando a tentar identificar esses códigos de linguagem, né? Isso também é uma abordagem explorada por essa tecnologia, por esse conhecimento da constelação familiar, ou seja, identificar o código dessas linguagens quando elas são emocionais e não está conseguindo estabelecer um diálogo mais racional entre os membros de uma família? Sim. É interessante, né? Porque tudo vai se complementando e aí vão vindo outros pensamentos, né? Eu costumo dizer que a pandemia obrigou a gente a gente ficou a vida toda, muitas pessoas, né, jogando a sujeira toda ali para debaixo do tapete porque a vida estava, né, urgindo. Então, foi mais ou menos o que eu quis perguntar, é isso mesmo. A casa virava dormitório para muitas pessoas, né? Então, de vez em quando a gente se encontrava. E aí, de repente, a pandemia colocou todo mundo dentro de casa e aí a gente começa a esbarrar no tapete e a sujeira começa a aparecer. Exatamente. Né? Então, como lidar com isso? Eu outro dia assisti uma palestra também muito interessante, agora não estou me recordando o nome era um americano, e eu acho que uma das coisas muito sérias que estão acontecendo é que todo mundo existe uma geração, e por isso os adolescentes estão com tanta depressão, que eles vieram sendo criados a toque de caixa, né? Vamos embora aí todo mundo, vamos vivendo, vamos aprendendo. Papai e mamãe que estão aí com as suas vidas também a 1000 por hora, né? E as coisas todas misturadas. E todo mundo tem suas potencialidades, seus dons, né? E aí esse americano, depois eu vou até buscar o nome dele para passar para vocês, ele diz uma coisa muito importante que foi o que começou a se mostrar na pandemia, e se potencializou, na verdade. Essa questão do racional junto com o coração, né? Porque eu sei quem eu sou, e aí eu tenho um potencial, eu sou maravilhosa,
E aí eu fico focada nisso. Mas e as adversidades? Quem olha para as adversidades? Quem me ensina a olhar para se um dia eu levanto, estou doente, ou um dia eu levanto, não posso mais sair de casa, ou um dia eu levanto, tenho que começar a lidar, inclusive com as adversidades do outro, começar a suportar que a minha vida continua caminhando, talvez, e a de todo mundo à minha volta ali dentro de casa está uma porcaria. Então, quem me ensina isso? Ninguém aprendeu isso. Então, o que essa pandemia está trazendo? Trouxe, né? Esse estar dentro de casa vamos aprender a lidar com a dor alheia, inclusive. Porque aí a gente pega as leis da constelação familiar, né? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio, né? E o que está acontecendo muito, que eu digo que esse vírus trouxe, vamos colocar ordem nisso tudo aqui, vamos trazer ordem para isso tudo, vamos equilibrar o que estava bagunçado, né? E aí a lei do pertencimento começa a atuar com força quando as depressões e síndromes do pânico e até suicídios, né, andam acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não foram preparadas para lidar com as adversidades do outro, nem com as suas próprias, né? E é aí que começa todo o problema a acontecer. Então, assim, ajudar essa pessoa que te busca a primeiro compreender e olhar isso é o primeiro caminho, né? E aí sim a gente vai fazendo os movimentos, trazendo lá o atendimento individual que é com figuras, né? Âncoras, ou colocando pessoas para fazer o quê, né? Para reconectar, para falar, olha, vamos lá, vamos se olhar, vamos olhar um para a dor do outro e vamos, inclusive, falar para o outro, eu tenho a minha, você tem a tua, eu também preciso de ajuda. E aí esse pedir ajuda é que vai trazendo toda a soltura dessa pressão toda, né? Eu posso estar doente, eu posso não dar conta, né? Eu posso estar mal aqui no meio de tudo isso e eu preciso de ajuda. Porque tem uma coisa na depressão, né, gente, que eu sempre falo para os meus alunos. Às vezes o depressivo, né? Esse é um termo, né, ruim, mas eu não estou achando outro, ele é um grande arrogante. Porque muitas vezes o depressivo é aquele que carrega, que dá conta, né? Como a Fabiana está falando, as crianças estão ali, né? A criança é aquela que pensa que pode dar conta, né? Então, eu dou conta de tantas coisas, eu aguento tanto, pode mandar que eu consigo dar conta, e chega uma hora que eu não dou mais. E aí eu não sei pedir ajuda, né? Então, a doença, né, como o Hellinger fala, a doença ela é um grito da alma. É um pedido de socorro. Olha para mim, pelo amor de Deus, né? Então, algumas pessoas precisam entrar nesses processos adoecidos para que a ajuda chegue, né? E a Fabi? Fabiana? Quando ela fala... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo você. Estão me ouvindo? Quando ela fala nas adversidades, nas crianças, não é? Crianças, né, Cris? Crianças, para nós, são de 0 a 100 até 100 e poucos anos. Essas são as crianças para nós. Todos somos crianças perante os nossos sistemas. Todo o peso que uma criança pequenininha carrega, ela vai carregar até... E em algumas fases da vida, isso vai ser reforçado. É como se isso aumentasse a intensidade. Na adolescência, por exemplo, a criança parece que se mostra mais implicada ainda. E olhar para essa adversidade, para todas essas adversidades, como um presente da alma, é o que o olhar sistêmico vem auxiliar as pessoas a fazerem. Olhar para tudo isso como algo que vai ajudar sabe assim, a desatar um nó. Porque se a pessoa, né, se a criança tem essa dor, tem esse peso, a constelação ou a terapia sistêmica vai auxiliá-la a estar mais leve. Eu posso contar um caso aqui rapidinho? Sim. De um rapaz que eu constelei. O Hellinger, ele fala muito de quando você faz mal para o sistema do outro, né? Se você tira a vida do sistema do outro, isso é um caso, tá, que eu vou contar.
aquele sistema passa a fazer parte do seu sistema. E aí uma mãe chegou para mim e falou para mim que o filho não levantava da cama, ele tinha 17 anos e não levantava da cama nem para comer, para nada. Ele ficava na cama, ela dava comida na boca para ele e veio constelar comigo. Isso foi há uns 6 anos atrás, eu acho, 7 anos atrás. E na constelação, essa constelação, quando eu fiz, tinha umas 200 pessoas participando dessa constelação e as pessoas começaram a querer se jogar no chão. E eu comecei a ficar assustada, porque era tanta gente no chão, eu acho que tinha no chão umas 20, 30 pessoas. E o menino deitado no chão. E aí eu chamei ela e perguntei para ela, quem são essas pessoas? Você reconhece essas pessoas todas que estão aqui? Ela falou, o meu bisavô, ou tataravô, não lembro direito, ele era um matador de aluguel. E ele tirou a vida de muitas pessoas. Eles eram lá da Nordeste, Norte, Nordeste, lá de uma das cabeceiras lá, e eles tiraram a vida de muitas pessoas. Ele, a família dele, eles tinham este trabalho. E o menino estava de cama, com depressão, por conta de estar emaranhado com aquele sistema. Por que eu vejo essa dor como um presente? Se ele não tivesse tido essa coisa tão pesada, talvez ele não tivesse chegado a fazer esse desemaranhamento. Talvez ele não tivesse buscado essa cura, buscado essa solução. E esse caso, eu falo muito desse caso, eu geralmente só dou esse exemplo, porque no dia seguinte essa mãe me ligou, no dia seguinte, gente, ela me ligou e falou para mim, Fabiana, você não vai acreditar, meu filho desceu a escada e me pediu um abraço. E a partir daquele dia, Cris, esse menino começou a viver. Por quê? Porque ali nós fizemos desatamos esse nó, dessa obrigação que ele sentia em relação ao sistema do outro e todas essas vidas que foram perdidas. Esse é um caso, viu, gente? Porque existem milhares. Muitas vezes tem uma mãe que faz um aborto e não comenta, eu já tive um caso assim, e a filha também de 17, 18 anos não levantar da cama. E é um segredo da mamãe. E é um segredo que não pode ser revelado. E é isso. É interessante, né? Esses nós que deveriam se transformar em laços, né? Familiares. Olha que bacana. E acabam virando nós até que a própria constelação os desate. Né, Sérgio? Eu acho interessante. Esse trabalho é tão valioso. Como que a gente poderia fazer? Acho que elas podiam contar para a gente. Como nós podemos, entre aspas, popularizar, no sentido de tornar comum essa técnica? Será que nós temos que começar educando os pais? Temos que educar os educadores? Temos que formar agentes multiplicadores? Dentro da experiência de vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer, principalmente nesse momento que nós estamos precisando acelerar para reduzir o número de ansiedades e depressões que, segundo as pesquisas, praticamente mais do que duplicaram, né, Sérgio? Eu acho até que cabe mais uma coisa na tua pergunta, Lúcia, que é sobre o preconceito, sobre essa visão. Você está falando de um assunto delicado, né, porque envolve aí uma série de dogmas religiosos e eu não tenho dúvida, nem eu, acho que a Lúcia também acredita nisso que eu vou falar agora. Questões como tecnologias como essa, com o passar do tempo, vão ficar cada vez mais naturais no meio da sociedade, independentemente de crenças religiosas, né? Mas é um campo, né? É um campo. Todos temos uma ligação com nossos ancestrais, né? A gente, com a nossa cidade, o país, enfim, né? Tudo é uma coisa. A gente não está aqui de maneira isolada, por isso que tem esse nome sistêmico, né? É um sistema, né? Então, mas ainda eu imagino o quanto haja de preconceito, de dúvida, né, em relação a isso. Acho que cabe na pergunta, acho que para vocês duas falarem, o que pode ser feito e como a gente lida com esse preconceito a respeito do que vocês relataram aqui. Olha, sim, existe muito preconceito. Eu posso te trazer situações que eu mesma vivi, né? Eu participei de alguns projetos, primeiro no judiciário, no sistema judiciário, com uma juíza que era ligada às adoções.
há 5, 6 anos atrás, quando ainda não se falava de constelação no judiciário. E o judiciário é um ótimo exemplo, né? Por que que no judiciário ficou tão forte e é tão respeitado e cada vez está maior? Porque começou de cima para baixo, né? Por uma paixão de alguém que foi tocado, como foi o juiz Sami Storch, que foi tocado, e a paixão dele foi tocando e foi movimentando, e as coisas foram acontecendo, o judiciário acolheu, né? E o trabalho foi acontecendo. Eu levei alguns projetos para o SUS e para alguns hospitais ligados ao governo do estado. E um dos maiores preconceitos nos hospitais públicos é a religião. Não sei nem se eu posso citar isso aqui, mas muitas pessoas ligadas à religião evangélica que pensam que esse trabalho é um trabalho espiritual, religioso, né? Então, assim, magia, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, isso é religião? E aí eu sempre digo assim, olha, vamos fazer uma pesquisa, vai entender o que que é, o que que significa religião, o que que é espiritualismo, o que que é espiritismo segundo Allan Kardec, o que que é ser espírita, o que é que você sabe a respeito disso tudo, para a gente poder tirar aí esses preconceitos e entender que nós somos seres espirituais. A gente é ser espiritual. Então, assim, conexão e energia é algo que existe à nossa volta. Talvez, eu acho que fosse algo importante, e existem movimentos que estão acontecendo. A gente tem barreira pra caramba ainda, muita. Na saúde, infelizmente, todos os projetos que a gente começou, eles paralisaram. Por quê? Porque não tem cúpula que nos ajude a tocar isso. Como um programa como esse, né? Onde a gente possa trazer explicação para as pessoas, a gente possa desmistificar tudo isso, né? Trazer canais cada vez mais esclarecedores para tocar. Eu tenho amigas que fazem trabalhos lindos dentro de comunidades. As pessoas recebem de braços abertos, mas tem que ter todo uma didática fácil, né? De fácil acesso às pessoas. Porque, por exemplo, eu trabalhava com meninas de 10, 11, 12, 13 anos que davam à luz. Imagina, de periferia. E aí as criancinhas nascem e elas vão para um lugar que chama Casa da Mãe e elas ficam lá no Hospital da Mulher. E elas ficam ociosas. As criancinhas ficam internadas nas UTIs. As mães ficam ociosas. Então, qual era o nosso trabalho? Quando me chamaram para fazer constelação familiar para essas meninas, eu tenho que trazer a linguagem do povo. E aí, qual é a linguagem do povo? Eu sentei com elas e fui contar a minha dor. Eu não fui falar de campo sistêmico, nem de lei sistêmica, nem de Hellinger, nem de Sheldrake, nem de coisa nenhuma. Eu fui falar de vida. E aí, cada vez que eu chegava lá, tinha muito mais gente querendo participar, porque elas percebiam que eu era gente igual a elas. E isso foi lindo. E aí a enfermeira, um dia, a enfermeira-chefe disse, Cris, você acredita que elas estão contando para os médicos intensivistas aqui da UTI neonatal o que elas estão vivendo, e os médicos estão começando a ficar interessados em saber o que é isso? E as criancinhas estão sendo melhor atendidas e estão morrendo menos. Olha isso, gente. Só que aí, infelizmente, né, começou de baixo para cima, porque eu me voluntariei, um RH de uma empresa se prontificou a me levar, mas as cúpulas não foram tocadas, porque a saúde no Brasil olha para outras coisas, né? E aí, infelizmente, o projeto parou. Então, assim, são esses movimentos que, com amor, a gente vai trazendo. Mas só amor não adianta. Tem que ter esse algo mais das bases de sustentação para a gente ficar muito ali, ó, sem desistir, acreditando. E eu posso trazer um exemplo, tá? Rapidinho, para a Fabiana poder falar. Quando eu ainda era fisioterapeuta, eu fiquei doente, né, há 18 anos atrás, e foi quando eu fui curada pela constelação familiar. Eu tive uma depressão severa, profunda, fui internada com síndrome do pânico. E quando eu me curei por uma terapeuta que chegou da Alemanha, lá no ano de 2003, e eu fiquei apaixonada por isso, que eu fui levar para fisioterapia, e eu era estagiária nessa época, na ambulatório da Polícia Federal, no Rio.
E eu comecei a trazer o pensamento sistêmico para os meus atendimentos. E aí eu falei, gente, a gente tem que trazer linguagem de gente para isso, né? Então o cara, quando ele te procura, porque ele está com uma dor profunda, vamos lá para a fisioterapia, que é um ótimo exemplo. A pessoa teve um AVC e ela não consegue mais ter qualidade de vida. E como que a gente traz constelação familiar para essa pessoa? Trazendo as suas memórias, pedindo, conversando histórias. Porque essa pessoa, ele só quer voltar a pentear o cabelo. Ou essa mulher quer voltar a passar batom. Ou ir no banheiro sozinho, sem ninguém precisar limpá-los, né? Então, assim, é tirar a constelação familiar do misticismo, dessa coisa grandiosa, né? Que alguns profissionais foram fazendo, e trazer para essa linguagem. Que é o quê? Trazer qualidade de vida para o indivíduo nesse momento, que está sem saída. Que olha para a vida e não sabe para onde que vai, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, né? Então, é todo esse caminho que precisa acontecer. E aí, com a força de vocês, isso pode acontecer, né? Exato. E, Fabiana, o seu olhar? Eu acho que o importante da gente, como que a gente vai fazer para levar esse olhar para as pessoas, tirando esse lado que parece meio místico, né? Eu fiz uma coisa muito errada quando eu comecei a trabalhar, que eu montei um site e achei muito bonito, escrevi constelação sistêmica espiritual. Olha, eu carrego isso nas minhas costas até hoje, porque as pessoas me ligam e acham que eu estou fazendo macumba, né? Que eu estou fazendo coisa errada, que eu estou fazendo um monte de coisa. E aí eu resolvi tirá-la do site espiritual e um professor meu acabou roubando. Ele achou bonito e pegou. Falei, pode pegar, porque eu não estou dando conta disso. O que acontece? Você estava falando, como é que a gente vai popularizar tudo isso? Como é que a gente vai levar para as pessoas esse olhar sistêmico? Como é que a gente vai fazer as pessoas entenderem que esse é o caminho? E é um caminho fácil, é um caminho leve, é um caminho, gente, gostoso. Para mim, as constelações, esse olhar sistêmico, né, a pedagogia sistêmica é um caminho muito leve, muito gostoso. Foi por isso que eu montei essa escola, porque nessa escola para professores, eu consigo levar para mais pessoas, né, para quem está lidando diretamente com as crianças, esse olhar sistêmico, né? E como é que eu faço nas primeiras aulas? Sentir o campo, porque eu tô lidando com pessoas que não param um minuto para meditar. Não param um minuto para fazer uma conexão com esse espiritual, com a alma, porque isso é muito importante. Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Não tem como eu falar que não tem o espiritual. Não é religião, é o espiritual, é a alma. Então, a primeira e segunda aula é conexão com o campo. E elas ficam, gente, maravilhadas quando elas conseguem entender que não precisa ter nenhuma mãe de Ná para fazer uma conexãozinha. E isso é muito maravilhoso. Então, eu acho que aos pouquinhos, nós vamos conseguindo levar esta boa nova para o mundo. Agora, outra coisa, Cris, eu queria te falar. Você estava falando aí da cúpula, né? Você acha que é fácil para a pedagogia chegar numa diretoria de escola? Eu já ouvi uma diretora falando, eu não quero religião aqui na minha escola. E assim, né, o que eu aprendi com a Angélica, Cris, a gente tem que respeitar o que é. Nós temos que olhar para a escola que temos e honrar ela para poder chegarmos na escola que queremos. Do mesmo jeito que nós temos que olhar para a mamãe e para o papai, concordar como eles são e poder fazer diferente na má consciência. A mesma coisa nós vamos fazer. Muita gente vai bater de frente conosco.
nós vamos ter que olhar, respeitar e ir para uma consciência, mas concordando com eles do jeito que eles são. Se a gente for bater de frente com todos, nós não saímos do lugar, porque eles, você sabe, vieram antes, não é? É bem interessante, né? Quando a gente para pensar que a doença da pós-modernidade, que nós estamos já no pós-moderno período, por isso que fala, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Quando nós somos seres humanos, que devemos buscar é a harmonia, a centralidade, o equilíbrio. E a constelação, né, Sérgio? Eu acho que é tudo de bom para trazer essa centralidade. Eu quero, até porque nós estamos já com pouco tempo aí, eu queria provocar vocês, né, não só vocês duas, como a própria Lúcia, no sentido de a gente analisar esse fenômeno global, que vai contribuir, ou pode vir a contribuir, depende muito de nós também, né? A gente tentar entender o que é que tudo isso está nos convidando a fazer como indivíduos, né? Eu falei na minha primeira participação, né, que a gente tem essa relação muito integrada entre razão e emoção, e falei dos códigos que a gente precisou começar a entender dentro de casa, com os filhos, né, com outros familiares, que muitas vezes são códigos de linguagem que a gente não compreende com a razão, mas são códigos emocionais. Mas tudo está acontecendo no mundo inteiro agora, acho que seria legal uma análise de vocês de como é que a gente pode sair para uma situação melhor do que a gente tinha antes, né? Porque o mundo está o tempo todo em transformação, a Lúcia sempre fala o mundo mudou, mas a gente não mudou, nós mudamos também ou não, né? Então, eu entendo que é uma oportunidade incrível para a gente usar uma tecnologia, uma inovação como essa. Para muita gente não é inovação, já conhece essa técnica, né? Mas é uma das propostas nossas aqui, fazer a difusão desse tipo de conhecimento. Vocês não acham que, e aí se a Lúcia quiser comentar também, eu queria ouvir a opinião dela, que não é um momento oportuno para colocar isso, desmistificando essa questão religiosa e colocar isso como uma realidade, uma técnica que está relacionada à nossa realidade prática do dia a dia? Sim, sim. Bom, aí é cada um fazendo a sua parte, né? Nós, que somos profissionais, atuantes nessa área, a gente não pode desistir, né? E como é que eu não desisto? Eu faço lives, onde eu falo com uma linguagem mais popular, eu trago problemas do dia a dia, né? Eu falo de filosofia. Eu trouxe uma filósofa para o meu Instagram, e toda quarta-feira a gente une a filosofia, o olhar da filosofia com a constelação, e a gente vai trazendo pensamento e questões do dia a dia, né? Olhando, ajudando as pessoas, né? Impulsionar porque eu acho que as mudanças elas só acontecem quando a gente quer. Então, respeito. Eu acho que esse vírus, né? Eu sempre disse isso desde o início, ele trouxe algo que se chama respeito, né? Vamos olhar com respeito para a tua própria vida, que você nem valorizava, nem sabia. Na verdade, a vida te vivia, né? Então, enquanto a vida me vive, eu não vou olhando para aquilo que tem que ser olhado. E esses canais, né? Esses canais de comunicação são a melhor forma da gente conseguir chegar nas pessoas, mas sempre trazendo uma linguagem fácil, para que qualquer pessoa possa escutar e falar: nossa, essa daí é minha dor. Caramba, isso aqui pode mudar a minha vida de alguma forma. Eu vou pedir ajuda. Eu vou querer conhecer isso aqui, né? Então, não parar, né? A gente não pode desistir. A gente tem que ir sem querer salvar o mundo, porque não dá para salvar o mundo. Mas se a gente consegue, pelo menos, salvar a si próprio e se manter aí suportando, né, que é a segunda ordem da ajuda, que é o suportar, né? Eu suporto ser quem eu sou, eu suporto estar ganhando dinheiro na pandemia, embora o meu entorno talvez tenha perdido muito, eu suporto a minha vida como ela está e eu continuo, eu respiro fundo, porque eu sou ser humano, né? Então, olhar o ser humano dessa forma.
E é isso, e tocar, né? E levar para as escolas, e levar para os hospitais, e levar para onde a gente puder. Esse é um caminho, né? Muito bom. E Fabiana? Depois eu falo o meu parecer, porque aí nós vamos conduzir para o final, né? Já estamos nos finalmente. Eu acho. Desculpa. Vamos lá, Fabiana. Eu acho que eu sou um pouco radical com o meu pensamento em relação ao mestre Covid. Eu vejo o Covid como um grande mestre que vem ensinar muitas coisas em várias direções. E até gravei um vídeo essa semana, as pessoas me ligam, por favor, grava um vídeo, coloca alguma coisa, as pessoas estão ansiosas, nervosas por causa do Covid. E no meu vídeo eu falo, primeiro, se a gente for olhar para essa herança transgeracional e para esses campos mórficos, né, esse hábito que vem lá de trás, todos esses padrões que nós herdamos, muitos de nós temos uma herança que é daquela gripe espanhola que teve há um tempo atrás. Muitos, porque nós somos descendentes dos espanhóis, dos portugueses, de todo aquele pessoal da Europa. Ali, o medo imperou. E esse medo nós trazemos aqui para frente hoje. Então, já tem aí algo para ser visto. Esse medo que está intrínseco, não é? Que vem como um padrão e que a gente não sabe de onde vem. Parece que o ar tem cheiro de medo. Parece que a gente respira o medo. E eu acho que o Covid hoje, ele vem ensinar a gente a confiar no que é, sabe? E entendendo, agora vocês podem achar que eu sou um pouco radical, que a morte não é algo ruim também. Que olhar para tudo isso como se fosse algo natural. As pessoas têm um medo desesperado de morrer, mas elas não sabem nem medo do quê. Elas não se cuidam, elas não olham para o outro, elas não auxiliam o outro, e elas têm um medo desesperado de morrer. Mas o que é a morte, afinal de contas? Então, isso é algo para a gente filosofar muito. Eu vejo assim, muitas pessoas hoje tomaram as 2 vacinas e não estão nem aí com o outro. Estão saindo, estão buscando fazer as coisas delas e não estão se preocupando com a vida do outro. Nós somos, o que eu falava no vídeo, é que nós somos uma grande teia. Estamos todos conectados. Eu acho que o Covid ele vem ensinar, por isso que eu chamo de mestre Covid, que nós estamos entrelaçados. E que se uma pecinha tem um problema, todas vão começar a ter como aquele dominó que derruba. Cai um e depois caem todos os outros. Então, eu acho que o Covid ele vem ensinar, vem mostrar para a gente, olha por um outro ângulo tudo isso. Vamos olhar por um outro ângulo. Não é ter um medo egoísta da morte, mas é olhar para as pessoas entendendo que estamos todos conectados, que somos todos um, que somos uma grande teia. Eu acho que o Covid ele vem ensinar isso. E é isso que eu tento mostrar para todo mundo que vem. Buscar comigo, não é, alguma mudança, alguma solução, alguma cura. Eu concordo plenamente com o que ambas colocaram, no sentido, toda a minha formação é de escola iniciática, vamos chamar, onde nós aprendemos que exatamente somos uma partícula do grande todo e que o todo não seria todo se faltasse essa partícula dentro dele. Então, essa visão macro, transdisciplinar, holístico, para mim sempre foi muito familiar. E muitos se perdem também, né, quando fala doença é aquilo que começa na alma, principalmente depressão e ansiedade. A alma, ela tem uma plasticidade. Então, ela é mutável, isso é facilitado também quando a gente diz a recuperação, a cura e etc. Nós, infelizmente, já estamos dentro do nosso término, do nosso horário, né, de término do programa. Então, eu quero conduzir para esse finalzinho, antes que depois as duas se despeçam, com uma frase exatamente do Bert Hellinger,
lá do livro A Cura, né, que ficou famoso, tem vídeos no YouTube e etc. E que ele fala que a doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. Ou seja, olha bem, então já está falando do caos atual, caos moderno, né? E é sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. E esse amor quer sempre mais. A frase é longa, mas eu acho que nós podemos conduzir para nossas despedidas aqui, que realmente, quando a gente fala do amor, aquele amor ágape, né, que transcende, é ele que vai transmutar tudo isso que nós estamos vivenciando. Então eu gostaria de ouvir as nossas convidadas, depois o Sérgio, e nos conduzimos para os nossos finalmente. Daria para ficar horas aqui. Gratidão. Eu acho que é uma coisa bastante... Isso é muito bonito, né? Hellinger era um filósofo espetacular, né? Mas eu acho bastante importante a gente compreender o que é esse amor que ele traz. Porque, às vezes, fica parecendo algo muito lindo e filosófico, e aí as pessoas dizem, mas... como assim o amor, né? E amor, na verdade, é soltar, é silenciar, é conseguir perceber o que é que eu sou dentro de tudo isso, né? É humildade. É humildade de às vezes, perceber que eu não sei nada e aí de sim ir buscar ajuda. Então, o amor, ele dizia, é um outro amor, esse amor que eu conduzo, não é o amor que a gente conhece, né? E chegar a esse ponto é que às vezes é o difícil. Então, assim, eu acho que esse trabalho, o mínimo que ele pode fazer é dizer para o outro, solta um pouco, se entrega à tua essência, sente, chora, estamos juntos. E aí respira e vai olhar diferente para a vida de alguma forma. É isso que esse trabalho traz, né? É essa reconciliação, às vezes, com você, né? A partir de você. Esse é o amor que ele traz para nós, né? Muito eu bom. agradeço muito estar aqui podendo falar disso. Fabiana? Oi, eu vou contar uma constelação que eu fiz rapidinho, para vocês entenderem o que é o amor. Como a Cris está falando. 2 irmãs, uma delas era prostituta. E a outra ficava em casa e cuidava dos filhos da prostituta. Ela já tinha 3 filhos. Aí um dia ela aparece grávida, do 4º filho. E a irmã, que era do lar, falou para a irmã prostituta, agora você vai pôr esse nenê no meu nome. Eu vou registrar esse filho, eu vou mandar nele. E ela pegou e falou, tá bom, não tem problema. E ela registrou e criou esse menino como filho. Quem me procurou para constelar foi o filho, depois que a mãe faleceu. A mãe faleceu num dia, uma semana depois faleceu a irmã. Quando eu coloquei as duas no campo para constelar, a prostituta era um anjo. Era um anjo. Era um anjo parado ali. Ela olhou para a irmã, e a irmã, que era do lar, virou para ela. Quando a gente constela, ninguém sabe quem é quem, tá? Ana, Selena, desculpa. Ela virou para a irmã e falou, eu queria agradecer por você ter feito o trabalho difícil por mim. E aí a outra falou, e eu queria agradecer você por ter cuidado dos meus filhos por mim. Então, esse é o amor. Esse é o amor. Esse é realmente o amor que Hellinger fala. É o amor da alma que muitas vezes o ego não enxerga. Né? Então, é por isso que não existe certo nem errado, bom nem mal, não tem como nós fazermos julgamentos, porque o amor, ele vem, muitas vezes, aos nossos olhos de uma maneira torta. Mas este é o amor profundo da alma. É isso, gente. Interessante, porque eu gravei um vídeo
publiquei nos meus canais essa semana, falando sobre isso. Eu estreiei uma etapa aí de gravar algumas mensagens falando de amor e medo. Gravei no início da semana, aí muita gente até me mandou mensagem cumprimentando, e eu falei um pouquinho disso que elas falaram agora, que você também falou, né, Lúcia? Eu falo do amor como uma força e não como um sentimento. Não é uma ideia minha, eu apenas reproduzi coisa de outros grandes mestres que eu já li. Então, o amor como força, né? E não como sentimento, não como gostar ou desgostar. E o medo como uma oposição a essa força, o medo como uma força de retração que está retraindo toda a nossa capacidade de expandir essa força de transformação, de acolhimento, né? De aprendizagem, ou seja, das nossas possibilidades de transformarmos aquilo que pode ser melhorado na humanidade, né? Então, eu acho que a gente encerra muito legal com essa participação, com essa fala de vocês sobre o amor, com essa fala da Lúcia, porque é uma das nossas formas de manifestar amor para as pessoas, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, fazendo esse projeto e recebendo pessoas como vocês. Muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Posso falar uma coisinha rápida, agora complementando o que... Sim, pode falar. Exatamente. E tem uma frase do Fritz Perls, né, que diz assim: tenho olhos e não tenho medo, né? E esse amor da constelação familiar, ele é um amor, acima de tudo, corajoso. Hellinger foi um corajoso. Nós somos corajosas, porque muitas vezes a gente é obrigada a mostrar àquele que está sentado do nosso lado algo muito difícil de ser visto. E a gente tem que ter muita coragem para mostrar e ajudar essa pessoa a ter coragem para olhar. É isso mesmo, a Lúcia, que gosta de etimologia, ela fala, né? Coragem, agir com o coração, né? Então, o amor é agir com o coração. Exatamente. Verdadeiro amor, né? Não gostar. O verdadeiro amor como energia universal, como força transmutadora. Sim. Que dó que, infelizmente, chegamos ao fim, né? Quero agradecer imensamente as nossas duas convidadas, Fabiana e Cris, especialistas, além do mais, generosas e amorosas no trato desse tema, que vem ajudando muitas pessoas. Eu recomendo as duas, né, para lidar com isso, principalmente neste momento que também já vibramos que passe logo. Mas a racionalidade aponta que ainda vai demorar um pouquinho. Vamos colocar no descritivo o contato delas, para quem estiver assistindo e quiser depois saber um pouquinho mais, tá bom? A gente coloca os contatos no descritivo do vídeo no YouTube para o pessoal poder falar com vocês. E vale a pena acessá-las. Muito conhecimento, muita vivência, ou seja, não é teoria, é a prática amorosa. Mais uma vez, gratidão, Cris, gratidão, Fabi, Sérgio, por estar mais uma vez aqui conosco. E convidamos vocês, nossos web espectadores, para estarem conosco todas as segundas-feiras às 8 horas. Certamente, vários temas interessantes são tratados. Gratidão a todos e até lá, até a próxima.